Ele, Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigada pela presença, professor. Boa noite para você aí na China. Bom dia para nós aqui do Brasil. Bom dia, um prazer conversar com vocês sempre. Obrigada. Professor, até vou aproveitar o gancho, né? Agora há pouco o Marco brincou aqui, né, em relação a antecipar o aniversário. A gente viu aí a decisão de Nicolás Maduro, né, de antecipar o Natal. Queria entrar um pouco nessa questão de Venezuela, até porque a notícia mais recente mostra ali, né, o governo da Venezuela usando até mesmo o bloqueio do X aqui no Brasil para justificar outra vez ali, né, falando que com o bloqueio do X aqui no Brasil está sendo usado pelo governo venezuelano para justificar a legitimidade de decisões do Tribunal do Supremo de Justiça da Venezuela. De alguma forma, professor, você acredita que essa narrativa ela pode influenciar a percepção internacional, inclusive, sobre essa situação política da Venezuela e também, né, essa percepção do que de fato está acontecendo com o Brasil? Paula, só uma coisa engraçada, né, da Venezuela. Os venezuelanos, eu morei 2 anos na Venezuela e eles de fato celebram o Natal por um período longo. Quando a gente acabou as celebrações de Natal no Brasil no dia 6 de janeiro, com a maior parte do mundo, mas na Venezuela vai até maio. É um negócio assim engraçado que você vê as luzes de Natal até maio no país. Então, eles têm um costume diferente. Então, o Maduro antecipar o Natal ou coisa parecida, parece aquelas coisas típicas que você tem na Venezuela. Mas o fato é o seguinte, né? Essa história do X, né? Essa história de toda a instabilidade política que a gente tem gerado em razão disso, não é benéfica para o país, não é bom para o país, porque nós temos um grande um canhão voltado contra a questão da segurança jurídica no Brasil. E você sabe que um dos princípios fundamentais para qualquer tipo de investimento é justamente a questão da segurança jurídica. E o fato de que nós temos tido nos últimos anos e ao longo da nossa história uma insegurança jurídica causada também pela Suprema Corte do Brasil, que é a responsável pela constitucionalidade das leis e pelo marco legal que existe no país, quando você tem a Corte Suprema desrespeitando as regras constitucionais e o próprio sistema jurídico, isso envia um sinal muito ruim e equivocado internacionalmente. Então, o Brasil, que poderia ser um país que receberia aí uma quantidade cada vez maior de investimentos internacionais, passa a receber muito menos, justamente pelo fato de que a gente cria essas situações que são embaraçosas do ponto de vista jurídico, que são embaraçosas do ponto de vista político e que são embaraçosas para o país como um todo, porque começa a evidenciar que poucas pessoas podem afetar o interesse de milhões. E isso é extremamente prejudicial para o próprio sistema político brasileiro e para aquilo que o Brasil pretende aí alcançar internacionalmente. Então, o Saravalli mencionou antes que as taxas da Selic no Brasil tendem a permanecer altas por causa de vários fatores. Um deles é a própria insegurança que esse tipo de atuação, esse tipo de situação cria para o país, o que é muito ruim. Professor,